Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse. Tão fácil quanto o livro de Gênesis é o livro de Apocalipse para abrir, se você tiver com a sua Bíblia impressa, não é? Gênesis é o primeiro e Apocalipse é o último. Então, muito fácil de encontrar. Apocalipse, nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, e a minha expectativa com esse tema, o Cristo que fala com a igreja, o Cristo que se comunica com a igreja, o Cristo que se relaciona com a igreja, o Cristo que governa a igreja, a minha expectativa com esse tema é hoje, nesse primeiro domingo, fazermos uma leitura desse primeiro capítulo. Há uns 3 anos atrás, nós lemos o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo do livro de Apocalipse, nas quartas-feiras aqui na igreja, com uma proposta diferenciada, mas a partir de hoje e nos próximos cultos de domingo à noite, eu gostaria de olhar para o livro de Apocalipse, em especial, esses primeiros 3 capítulos, e tentarmos sublinhar ou extrair alguns conteúdos para a nossa vida como igreja. Mas para a nossa vida como igreja, em especial nesse momento de tantas vicissitudes que estamos enfrentando. Nesse momento de tantos percalços que estamos vivendo, nesse momento não só de pandemia, porque o ano de 2020 foi um ano marcado por essa, eu vou ser redundante aqui para fixar no seu coração, mas por essa grande pandemia, não é? Foi marcado por essa pandemia, mas junto a essa pandemia que enfrentamos no ano de 2020, ainda estamos enfrentando com alguma expectativa, com alguma suspeição que haverá uma possibilidade de mudança agora em 21, com a chegada das vacinas, mas o fato é que junto a ela, a essa pandemia, nós tivemos um sem número de outros acontecimentos, de outras dificuldades, de grandes tribulações, e olhando para o livro de Apocalipse, em especial hoje no primeiro capítulo, que vai dar base para as nossas próximas leituras, eu gostaria de tentar extrair o que de fato nós podemos aprender ou depreender de tudo isso que está acontecendo. Será que nós passaremos por esse momento de tribulação, de turbulência, simplesmente como aquele que passou, mas que não existiu nesse en passant, não viveu de verdade, não extraiu conceitos profundos para o seu coração? A verdade é que nós podemos passar por tudo isso e chegarmos no final do ano de 2020 e como se nada tivesse acontecido. Como se Deus não estivesse falando nada no curso dessa história ou dos momentos que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria então, novamente, de pegar esse primeiro capítulo hoje, nós leremos o primeiro capítulo, quero sublinhar aqui alguns versículos, fazer algumas aplicações, para a partir do segundo capítulo, quando Jesus começa a falar às igrejas, em especial do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia, vermos o que de fato essas igrejas têm de semelhante a nós, ou melhor, o que nós temos de semelhante a essas igrejas, o que nós devemos impreterivelmente melhorar, o que nós devemos impreterivelmente defenestrar do meio ou do nosso meio, e o que nós devemos resgatar para nós como igreja, para nós como indivíduos, para nós como povo de Deus, tá ok? Então a ideia desse tema, o Cristo que fala com a igreja, é olhar para o livro do Apocalipse, em especial nos primeiros 3 capítulos, tendo essa olhadela. Antes de entrar propriamente dito na leitura, eu não sei se você é da minha época, tem alguns aqui que são antes de mim, e outros que chegaram um pouquinho de mim no Evangelho, depois de mim no Evangelho, mas eu sou de uma época que as pessoas diziam que ler, ou quem lia o livro do Apocalipse, poderia ficar louco. Era uma leitura que endoidecia as pessoas, que transformava as pessoas em pessoas débeis, ou pessoas que teriam alguma dificuldade para continuar com a sua sanidade. Então, as pessoas fugiam do livro do Apocalipse, as pessoas fugiam dessa leitura. É interessante, e eu ouvia isso com muita frequência, era quase como se o livro do Apocalipse fosse um livro mágico,
que causasse coisas horríveis no coração e na mente das pessoas. Eu cresci com essa imagem, com essa fala, com esse discurso, mas quando eu, de fato, me converti ao Senhor Jesus e tive um encontro com Ele e fiz a minha primeira leitura da Bíblia e cheguei no livro do Apocalipse com algum receio, com algum medo, e aí eu comecei a ler esse livro. Bem da verdade, muito do que estava aqui, naquele primeiro momento, eu tinha dificuldade de entender, assim como tem até hoje, porque o livro do Apocalipse ele foi escrito numa linguagem simbólica, justamente para proteger aqueles irmãos da igreja priméval, ou da igreja primitiva. Então precisava ser uma linguagem simbólica, porque aquela igreja estava passando por perseguição, e se fosse falado de maneira aberta, naturalmente a igreja sofreria as sanções impostas pelo imperador, pelo governo de então. Então, na minha primeira leitura eu tive algumas dificuldades, não entendi muita coisa, mas à medida que fui amadurecendo, eu comecei a compreender que esse livro fala muito conosco. E tem muita coisa para nós, a começar pelo a própria significação do seu nome. Apocalipse, que significa revelação. Ao invés de ser um conhecimento ou um livro hermeticamente fechado, como é o que eu achava que era, esse livro, ao contrário, ele revela Deus para nós. Deus revela através do seu Cristo os acontecimentos da história. O livro do Apocalipse vai trazer então para nós conhecimentos profundos do que tange respeito àquilo que já passou e serve para nós como exemplo, e trará para nós também conhecimentos profundos daquilo que ainda há de acontecer. Então guarda isso na sua mente, no seu coração, guarda isso aí no layout do que nós iremos falar, para que a partir de hoje e nos próximos domingos você consiga entender as dinâmicas de cada um desses 3 capítulos que iremos analisar, ok? Primeiro versículo do primeiro capítulo, o apóstolo João, então, o amanuense desse texto, escreve o seguinte: o texto, o João está na ilha de Patmos, ele está num lugar recluso, totalmente afastado da sociedade, totalmente afastado da igreja de Cristo, e aí ele começa dizendo no primeiro versículo algo que eu acho espetacular. Ele disse: revelação de Jesus Cristo, que Deus te deu para mostrar ao seu povo as coisas que em breve hão de acontecer. Segundo versículo, estou citando para vocês, para depois a gente voltar e pegar um a um. Segundo versículo, a continuidade do versículo, ele vai dizer: ele enviou o seu anjo ao servo João, que atestou todas as coisas que viu através da palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Aí o verso 3 tem algo importante para você afixar no seu coração, porque o verso 3 ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e também os que guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Ele faz essa primeira introdução nos primeiros 3 versículos, para que seja uma introdução geral em todo o livro, em todos os 22 capítulos. Mas agora, do versículo 4 ao versículo 8, ele vai fazer uma introdução um pouquinho mais específica, onde ele vai destinar o porquê ele está escrevendo essa carta, para quem ele está escrevendo essa carta, e a partir do verso 9 até o versículo 20, ele vai dizer então especificamente quais são os caracteres dessa carta para essas igrejas. Mas no versículo 4 ele diz: João, às 7 igrejas da Ásia. E aí tem algo lindo depois desses 2 pontos. Ele vai dizer assim: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de ser, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha, que nos ama e nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele seja a honra, a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. E aí quando ele chega no verso 7, esse verso 7 é lindo, porque é como se ele tivesse uma visão apofática e ele diz, ele virá sobre as nuvens. É como se ele estivesse olhando e as nuvens se rasgando, o véu da matéria agora se fendendo, e ele diz, ele virá sobre as nuvens, e todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão diante dele, sim e amém. E aí o verso 8, a impressão que dá é que o Messias olha para ele e diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. João, esse que fala contigo, é o Todo-Poderoso. E aí ele vai continuar nos próximos versículos, versículo 9, agora sim uma introdução mais refinada, em especial, para aquilo que vai ser os caracteres do que ele vai dizer para essa igreja, para essas igrejas, para 7 igrejas. Ele diz, eu, novamente, pela terceira vez, eu, João, irmão vosso olha só que coisa linda, irmão vosso na tribulação, no reino e na perseverança, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, não era à toa que estava lá, recluso, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Olha que coisa linda. Eu vou voltar aqui quando nós estivermos sublinhando versículo a versículo, mas esse versículo 9 é lindo, porque João não se apresenta como um bravateiro. João poderia dizer, eu o apóstolo, eu o grande, eu que pastoreei a igreja dos maiores intelectuais, a igreja de Éfeso, eu que me reclinava aos ombros ou no colo do mestre, do Messias, eu que auscultava o coração do mestre. Ele poderia dizer tudo isso, mas ele diz, eu, irmão vosso e companheiro, aquele que compartilha da tribulação, do reino e da perseverança, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Cristo. E aí o verso 10 é lindo, que ele vai dizer o seguinte, no dia do Senhor, isto é, no domingo, eu ouvi uma voz tão forte como de uma trombeta. E essa voz dizia para mim o seguinte, escreve tudo o que vês, e manda para 7 igrejas. 2 pontos. Essas 7 igrejas são as igrejas que nós vamos falar a partir do próximo domingo, mas as 7 igrejas é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Interessante, irmãos, que Deus poderia ter, ou Jesus poderia ter destinado essa carta para tantas outras igrejas ali da Ásia Menor, para tantas outras pessoas. Deixa eu só dar uma orientação aqui. Você quer dar orientação para ele quanto à questão? Já vai orientar, ok. Porque nós temos uma transmissão, só para os irmãos entender, nós temos uma transmissãozinha aqui que pega só para Libra, e o nosso Mariano estava desfocando aqui. Agora vai resolver. Então, foca em mim, deixa o Mariano ali, ok? Mas é interessante que, quando ele recebe essa visão do versículo 10, o texto bíblico vai dizer que ele está no dia do Senhor, quando toda a igreja do Cristo estava celebrando a Jesus Cristo, em outro ambiente, mas no dia do Senhor, o verso 10 ele vai dizer, encontrei-me em espírito, o Espírito de Deus se manifestou a mim no meu espírito e mandou escrever essa carta. E aí ele faz referência a essas 7 igrejas, que poderia ser qualquer outra igreja, outras igrejas daquela região, da Ásia Menor, mas essas igrejas, elas formam um pacote fenomenológico. O que significa isso? Significa que, em certa medida, cada uma dessas igrejas tem a nos ensinar, e nós temos caracteres de cada uma dessas igrejas. Aqueles que são da linha dispensacionalistas acreditam que cada uma das 7 igrejas é uma fase da igreja de Cristo durante a história. Neste caso, nós estaríamos na igreja de Laodiceia. Tem algumas possibilidades dessa interpretação, mas tem algumas dificuldades. Eu prefiro crer que esse pacote fenomenológico significa dizer que, de certa maneira, de maneira arquetípica, ou seja, de um certo modelo,
todas essas igrejas, ou nós temos algumas características de todas essas igrejas. Características positivas e características negativas. Aquelas que são negativas nós precisamos identificar para poder tirar do nosso meio. Mas o fato é que quando ele recebe essa palavra, essa voz de trombeta, a Bíblia vai dizer, o João vai dizer que ele se virou para ver quem falava com ele. E quando ele se vira, o texto bíblico vai dizer, que João vai dizer, que ele vê 7 candelabros de ouro. E no meio desses candelabros, é coisa linda a revelação, imagine João vendo tudo isso, no meio desses candelabros, um semelhante a um ser humano, com vestes talares, vestes de sacerdote e uma faixa de ouro, a faixa do reinado no seu peito. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus pés eram como um bronze que reluzia, como refinado pela fornalha, pelo fogo. Na sua mão direita ele carregava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, tal qual de 2 gumes, e o seu rosto era tão reluzente como o sol no seu fulgor, no fulgor do meio-dia. E João, depois que vê tudo isso, depois que ele contempla tudo isso, o verso 17 vai dizer, quando vi tudo isso, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele veio com a sua mão direita, colocou a sua mão sobre mim e disse, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas agora estou aqui para sempre, pelos séculos dos séculos. Escreve o que você viu, o que você está vendo e o que você verá. Escreve tudo isso. E o verso 20, então, finalizando, ele vai dizer, quanto ao mistério que você viu sobre as 7 estrelas que eu carregava na minha mão direita e os 7 candeeiros, quanto a esse mistério, as 7 estrelas eram os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros eram as igrejas. Então, lido esses 20 primeiros versículos que compõem o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, eu quero voltar a cada um desses versículos para que os irmãos possam mergulhar um pouquinho mais no que está acontecendo aqui. O porquê dessa revelação tão cristalina para os nossos corações. O porquê que Jesus se revela a João e ele passa a escrever todas essas coisas a fim de edificar a igreja. Irmãos, guardem algo no seu coração. Deus nunca se revela ao mundo sem antes se revelar através da sua igreja. Todas as vezes que Deus revela-se ao mundo, Ele revela-se primeiro à sua igreja. É por isso que aqui, quando Jesus vai desacortinar a história, a continuidade da história, Ele se revela à sua igreja. Ele aparece para João, e aqui esse contexto, os irmãos, historicamente é importante situar vocês, o ano 64, especialmente 18 de julho de 64, Nero havia ateado fogo em Roma, com aquele espírito megalomaníaco dele, ele queria construir uma Roma ao seu olhar, então ele já havia ateado fogo em Roma, onde tinha 14 zonas, ou seja, 14 grandes bairros, 4 permaneceu sem queimar, os outros 10 queimaram, e para ajudaram no sentido do cuidado de Deus, aqueles 4 bairros eram onde existiam a maior condensação de cristãos. Então Nero culpa os cristãos de ter ateado fogo em Roma. E aí começa uma perseguição, no primeiro momento não era documental, mas começa uma perseguição contra os cristãos. E nesse contexto aqui, quem é o imperador é o Domiciano, que é o segundo Nero. E ele está perseguindo o povo de Deus de maneira avassaladora. Era como se falasse que fosse cristão, já era a chancela para a morte. Era o que estava acontecendo. E o que eles faziam? Eles tentavam acachapar toda a liderança. E João era o último dentre os apóstolos, ou aqueles que caminharam com Jesus. Então veja só, no contexto geral. Deus tem uma palavra para o mundo. Deus tem uma palavra sobre a história, sobre a continuidade da história. E agora então ele se apresenta para a igreja. Ele começa a falar com a igreja.
Ele começa a falar comigo e com você, e aqui nós já temos um primeiro princípio. Quando Jesus quer falar algo ao mundo, Ele vai usar você. Ele vai falar com você. Ele vai falar comigo, Ele vai falar conosco, Ele vai falar com cada um de nós. É através de mim e você. É a igreja que Deus sempre usa para transmitir a sua mensagem, para transmitir a sua revelação. É a igreja que Deus vai usar para trazer palavras de vida para aqueles que estão na iminência da morte. É a igreja que Deus vai usar para que, de fato, vida chegue a esse mundo trevoso, a esse mundo em trevas. É a igreja. É eu e você. Somos nós. Então a primeira coisa aqui que precisamos depreender desses primeiros versículos. Mas uma coisa linda, ainda no primeiro versículo, é que o texto bíblico vai dizer que a revelação é de Jesus Cristo, mas que Deus lhe deu. Olha que coisa interessante. A comunhão, a unicidade, esse consubstancial, essa consubstância desse Deus trino, essa mesma linguagem, essa revelação dada, porque é Deus quem deu. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, lá no capítulo 12, versículo 29 em diante, você vai perceber Jesus dizendo que tudo quanto Ele dizia, tudo quanto Ele falava, tudo quanto Ele trazia, em especial no versículo 49, tudo o que Ele dizia era retroalimentado pela palavra de Deus. Isto é, Deus dava a palavra e saía pela boca de Jesus. E é interessante que quando você vai lá para João capítulo 16, quando Jesus diz que Ele seria assunto ao céu, mas Ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, Ele vai dizer que esse outro Consolador, já no capítulo 14 também, do Evangelho de João, falaria não por si mesmo, mas Ele falaria o que o Pai revelou e traria a lume aquilo que Ele mesmo, Jesus Cristo, já havia ensinado para nós. Então veja só, a revelação de Deus é sempre trina. É Deus revelando através do seu Filho e o Espírito Santo aplicando em nós. Então, irmãos, nenhuma revelação que seja a revelação divina passa por qualquer outra circunscrição, passa por qualquer outra fala, passa por qualquer outro ser. Porque nós vamos ver aqui que Deus envia um anjo para anunciar, mas o anjo não é o portador da mensagem, o anjo não é o detentor da mensagem, e nem tampouco João. João era apenas um amanuense, João era apenas quem estava escrevendo, e assim é conosco. Quem manda a mensagem, quem manda a profecia, quem manda a palavra é o Senhor. Quem aplica no nosso coração é o Espírito Santo. E não adianta o pregador dar piruleta, não adianta sair fumaça, não adianta vindicar para si uma autoridade supra, não adianta ser apóstolo, pai-apóstolo, o que quer que seja. A revelação precisa vir por Deus e pelo teu Santo Espírito. É a partir daí que essa revelação, então, afixada e aplicada no nosso coração, tem a eficácia. Então o texto continua que a revelação de Jesus Cristo, o Pai que deu, o anjo traz a João e João começa então a escrever. Mas o versículo 3 tem algo para mim e para você. O versículo 3 vai dizer que Macários, bem-aventurado, muito feliz, é aquele que tem prazer em ler. O ler aqui tem duas significações. Ler, naquele contexto, significava o seguinte: existiam as pessoas que se colocavam diante da congregação e lia para todos, porque nem todo mundo tinha alfabetização, então ele lia para todos, e as pessoas ouviam. Mas também tem o significado, em especial, daquele que ama a palavra do Senhor, daquele que se deleita na palavra do Senhor. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve. Mas mais bem-aventurado não é apenas aquele que tem um conhecimento teorético livresco, não é aquele que consegue decorar inúmeros versículos bíblicos. Bem-aventurado não é esse. Bem-aventurado não é essa. Bem-aventurado é aqueles que guardam a palavra do Senhor. Que guarda, que encapsula essa palavra no seu coração.
Bem-aventurado aquele que esconde. O salmista no Salmo 119 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E aqui nesse contexto é bem-aventurado. Pergunta para você, quanto à palavra do Senhor, você tem prazer nessa palavra? O salmista vai dizer que o prazer dele é tão profundo que ele medita nela de dia e de noite. E porque ele medita nela de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você tem esse prazer? Você tem prazer em ouvir a palavra do Senhor, seja num áudio, seja em momentos como esse, mas ouvir no sentido de trazer para dentro de si, para buscar, para trazer para o seu cor, para a sua cardia, para o seu coração, aqueles princípios profundos da palavra de Deus. Essa é uma realidade para a sua vida espiritual, para a sua vida como crente, como cristão, como servo e serva do Senhor. E aí ele diz: mas tudo isso só faz sentido quando há uma guarda. Você guarda isso. Mas aí o versículo 4, que também olha os aplicativos, porque até então, o povo de Deus, ele desejava ao outro a paz, o Shalom Adonai, paz do Senhor. Mas aqui, o apóstolo Paulo já havia feito essas alterações, mas aqui é interessante esse cumprimento, porque João diz: graça, que precede qualquer paz, graça e paz. Irmãos, a graça de Deus para esse povo, alguns já quase moribundos, alguns sendo espoliados, alguns sendo vituperados, alguns perdendo todos os seus bens e pertences. A graça de Deus está sobre vocês, a despeito de qualquer tribulação que estejam enfrentando. E a paz seja com vocês. E aqui essa paz é a paz que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses e também vai falar em Efésios, uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Uma paz que faz com que alguém esteja prisioneiro, mas ainda assim, lá dentro, ninguém consegue roubá-la. Graça e paz da parte daquele que é. E aqui é uma coisa linda, porque lá no versículo 17, versículo 18, Jesus vai dizer que ele esteve morto, mas está vivo. Alguns agem como se Jesus estivesse vivo durante algum tempo, mas agora ele está morto. Tem pessoas que agem dessa maneira, mas aqui ele diz: olha, graça e paz da parte daquele que é. Ele é o Senhor. Ele foi no sentido de que nunca é alterado, mas ele é, ele era e ele há de continuar sendo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor vai dizer que Cristo, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias vai dizer que ele não muda. O nosso Deus não muda. O mesmo Cristo vitorioso do Apocalipse é o Cristo vitorioso que essa igreja serve. É o Cristo vitorioso que essa igreja continua buscando. É o Cristo vitorioso que tem capacidade e poder para nos abençoar, para nos direcionar, para tirar todo o banzo, todo o languido, toda a depressão, para tirar toda a insegurança, todo o medo. Aliás, 1 João vai dizer que a presença desse, que é o perfeito amor, lança fora todo o medo. Todo o medo. Então, ele era, é e há de ser. Olha que coisa linda. E ele diz dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e também do Cristo que é, olha só, o primogênito entre os mortos. Aí você vai dizer: pastor, mas antes de Jesus Cristo foi ressuscitado Lázaro, foi ressuscitado algumas outras pessoas. É fato, mas o fato é que todos estes morreram e não tiveram o corpo glorificado, mas Jesus Cristo é o primogênito, porque a partir dele, agora, aqueles que no dia do arrebatamento, no dia glorioso, serão ressuscitados com ele, ou seremos arrebatados com ele, e naquele dia nós teremos um corpo glorificado. E aí o texto vai continuar dizendo que ele é o príncipe dos reis da terra. O príncipe aqui não no sentido de ser inferior, de ser o filho do rei dos reis da terra, não. O príncipe no sentido da palavra, estrito senso. A palavra príncipe significa principal, soberano, aquele que é superno.
em relação a todos os reis da terra. Não existe nenhum outro rei e nenhum outro reinado que tenha mais poder do que o nosso Deus. O nosso Cristo é o príncipe, é o soberano. É por isso que nós podemos, irmãos, crer e descansar nele. É ele quem guia a história. É ele quem direciona a história. Ele é fiel testemunha. Ele é fiel testemunha. Ele não ouviu falar, ele viveu, ele esteve, ele morreu, ele ressuscitou, ele se entregou inclusive naquela crudelíssima cruz por mim e por você. Ele é fiel testemunha. Ele é fiel testemunha. E como igreja, como servo, como você tem se relacionado com esse Cristo que fala? Ele não é um Cristo taciturno, calado. É um Cristo que fala com a igreja ainda hoje. É um Cristo que continua falando com a igreja. Mas ele é a fiel testemunha, e eu gosto muito dessa tradução do século 21, que é essa que eu citei para vocês, porque ele diz o seguinte: ele nos ama. Olha só que interessante. Não é ele nos amou, ele nos amará. Não, ele nos ama em continuidade. Ele te ama assim como você é. Talvez você esteja aqui e ainda não teve um encontro com esse Cristo. Ele te ama assim do jeito que você é. Ele ama no presente. Ele te amou como projeto histórico. E Ele te amará como aquele que vai abençoar ou viver com você. Ou você vai viver com Ele eternamente glorificando. Mas Ele ama. E porque Ele te ama e me ama, Ele nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque esse que nos livrou dos nossos pecados pelo seu sangue, virá para julgar a terra, virá para julgar os justos e os ímpios e os pios. Os pios são aqueles que buscaram em Deus a santidade, são aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, são aqueles que, afetados pela graça, encharcados por esse amor, não resistiram e são amados pelo Pai. Ele, pelo seu sangue, o seu sangue naquela cruz, te salvou. E olha que coisa linda, ele diz que nos salvou e nos constituiu reino e sacerdotes, ou de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7, mas em especial o versículo 5, Deus está dizendo para o povo de Israel que o povo de Israel seria propriedade peculiar, propriedade exclusiva, se ele, esse povo, servisse ao Senhor e fizesse a sua vontade. E esse povo seria reino de sacerdotes. O povo de Israel fracassou na sua missão. E essa outorga foi passada para a igreja. Agora o fato é que nós somos reino de sacerdotes. Significa dizer que no Antigo Testamento existia o sacerdote, ou alguns sacerdotes, que podia fazer a interface entre Deus e o povo. Então, o povo trazia o sacrifício para o sacerdote, o sumo sacerdote de tempos em tempos entrava no Santo dos Santos, e acontecia dessa maneira. Mas com Cristo, no sangue do Cordeiro, o que aconteceu lá em João capítulo 19, versículo 21 em diante, quando ele entrega o seu Espírito, a Bíblia ele diz, tetelestai, está consumado. Naquele momento, há um cataclismo espiritual, histórico e universal. O véu do templo se rasga de cima a baixo. E aí, o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, no versículo 20, que Jesus Cristo, naquele momento, está abrindo um vivo e novo caminho. Agora eu e você podemos entrar, nós somos sacerdotes, nós somos sacerdotisas, nós não precisamos de uma interface, de um intermediário. Agora eu e você podemos servir a Deus como oferta de sacrifício. Eu e você podemos servir ao Senhor com o nosso coração integral, com o nosso coração total na presença dEle. Irmãos, olha o que Jesus está nos oferecendo. Olha a grandeza disso tudo. Ele nos fez reino e sacerdotes. A Ele a glória, aliás, a glória e o domínio para sempre.
pelos séculos dos séculos. Amém. Eu me lembro do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, no versículo 33 ao versículo 36, quando ele embevecido, ele está falando no capítulo 11 da grandeza de Deus, mas especialmente no versículo 33, ele embevecido da glória de Deus, ele diz: ó profundeza da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus para lhe dar conselho? Quem primeiro lhe deu algo para que lhe possa receber? Porque dele, para ele, são todas as coisas, para ele toda a glória e todo o louvor. Irmãos, nós deveríamos olhar para esse livro, e aí, quando essas mensagens começam a aparecer, nós não poderíamos ter nenhuma outra ação e atitude, senão destinar toda a glória a Deus. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. É esse o Deus a quem nós servimos. E aí o verso 7, Ele vem. Irmãos, Ele vem. E Ele vem para julgar a terra. Ele vem sob as nuvens. Eu não sei se você crê nisso, porque infelizmente nós estamos vivendo momentos onde as pessoas já não estão mais vivendo essa realidade do Cristo que vem. Mas Ele vem sob as nuvens. E Ele vem, olha a cena apoteótica, Ele vem de maneira que todo olho verá. Todo olho verá. Capítulo 2, versículo 9 ao 11 de Filipenses diz que Deus deu a Ele o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todas essas pessoas, todos esses olhos verão Ele vindo. Inclusive aqueles a quem o traspassaram. Zacarias capítulo 12, versículo 10 vai dizer essa profecia. E Ele vai julgar. Pergunta para você, no dia desse julgamento, você estará do lado, como diz Mateus capítulo 25, do lado do vinde, benditos do meu Pai? Entra para o reino que foi preparado para você? Ou você vai estar do lado esquerdo? Afastem-se de mim, porque eu não te conheço. Ele vem, e Ele vai julgar. Ele vai julgar. Ele vai julgar a todos, mas alguns estarão à direita e alguns à esquerda. E o que João está dizendo aqui no Apocalipse é, Ele está vindo. Eu gosto da primeira expressão do primeiro versículo, quando ele diz, as coisas que em breve hão de acontecer. O breve aqui não é o breve cronos, mas é o breve da urgência. Vai acontecer. E se tem um momento que estamos próximo, é esse. O momento mais próximo da história é esse. Pode ser que ele não venha amanhã, mas é esse. Porque já passou-se 2000 anos. O tempo está chegando. Você está respeitando, buscando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ou vive de qualquer maneira. E aí, aqui rapidamente, para caminhar para o final desse prolegômeno, né? Porque na verdade esse primeiro capítulo hoje é um prolegômeno, uma introdução geral. Quando ele tem essa visão, e aí ele diz que está lá na ilha de Patmos, mas ele não está lá por conta do que o imperador o levou. Ele não está preso porque está preso à toa. Não, ele está preso por amor à palavra de Deus. Ele está preso por testemunho do Cristo. Nós sabemos que na tribulação, Mateus capítulo 24 vai falar de 3 níveis de tribulação. A tribulação, o momento da apostasia e o momento da grande tribulação, onde o homem da iniquidade vai se levantar e persuadir a muitos. Então nós temos 3 momentos ali de apostasia no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando dos tempos finais. Mas o fato é que esse momento da história, a igreja estava vivendo momentos de grandes perseguições, e muitos estavam negando, muitos estavam vivendo uma vida híbrida, uma vida que
tinha tudo a ver com o mundo e nada a ver com a plataforma do reino. E eles estavam tão cauterizados que é como se fosse tudo tranquilo, ao ponto de que quando a perseguição chegou, espalhou-se o joio. Aqueles que não serviam a Deus de verdade, simplesmente abandonaram a fé. Irmãos, nós não podemos ser desses que retrocedem. O apóstolo João diz: eu estou aqui pela firmeza do que eu creio. Eu estou aqui pela firmeza do evangelho que está no meu coração. Eu estou aqui porque de fato eu creio no Cristo ressurreto. Eu estou aqui porque de fato eu creio que Ele voltará para resgatar a sua igreja. E essa mensagem é em especial para a igreja. Essas 7 igrejas que eu fiz referência, a começar pela igreja de Éfeso e terminar pela igreja de Laodiceia, são as 7 igrejas que recebem as orientações do Cristo. Todas elas recebem uma chance de restauração. Todas elas recebem a possibilidade de crescimento. Algumas recebem elogios, mas todas elas recebem essa chance. Mas aí, caminhando para o final dos versículos, é lindo, eu fico imaginando a cena que João está vendo. Quando ele olha para trás para ver quem falava com ele, e ele vê os 7 candelabros, ou 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros que representam a igreja, nós vimos Jesus revelando no versículo 20, é tão lindo, porque, irmãos, a igreja, ela é o candeeiro de Deus, ela não é a luz. Lembra o que diz lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16? Vós sois o sal da terra e luz do mundo, não é? E aí quando ele fala, vós sois a luz do mundo, ele não está dizendo que nós somos a luz, porque temos luz em nós. Ele está dizendo que nós somos a luz, porque nós somos portadores da luz. Nós somos o candeeiro, nós somos o suporte, nós somos aqueles que recebem a luz para transmitir ao mundo. E a beleza disso é que esse semelhante ao ser humano que ele vê, ele está caminhando entre os candeeiros. Ele está caminhando. Os pés dele não é mais os pés que estava cravado na cruz. Os olhos dele agora são olhos como chama de fogo. E quem sabe você consegue ver, ou João vendo, ou você vendo nessa noite, esse Cristo, lá de Mateus capítulo 18, versículo 20, que ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria, caminhando entre nós. E o olho de fogo significa que nada escapa ao seu olhar. Ele faz, o doutor Evandro com certeza especialista nisso, mas ele faz uma radiografia, eu não sei qual que é o exame de imagem melhor, mas como eu sou leigo, ele faz a radiografia total. Ele vê o âmago. E talvez hoje à noite ele está andando entre nós e dizendo, eu conheço você. Eu conheço o seu coração. Eu sei o que está aí hoje à noite. Eu sei o que está aí agora. Continue assim. Cresça na minha direção. Cresça para a minha glória. Eu conheço, eu sei o que está aí. Ou quem sabe ele está andando aqui entre nós e dizendo, olha, eu sei o que está aí no seu coração agora. Lance fora nesse momento. Não permaneça com essa amargura, com esse pensamento, com essa ideia, com esse ideal ou com esse ideário. Lance fora agora. Isso é nocivo e vai trazer morte para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua história, para a sua casa. E aí ele vai caminhando e dizendo isso para você, no seu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque Cristo caminha no meio dos candeeiros. E a sua face é reluzente como o sol do meio-dia. Mas a palavra em especial, no verso 16 ele vai dizer que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Vocês lembram de Hebreus capítulo 4, versículo 12? O escritor vai dizer que a palavra de Deus, ela é
tão afiada, semelhante à espada de dois gumes. É tão cortante como espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. O versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus vai dizer que ninguém, nenhum homem, nenhum ser é patente diante de Deus. Ninguém passa incólume. Ele conhece a todos, Ele vê a todos, e Ele vê o seu interior nessa noite. Ele vê o íntimo do seu coração nessa noite. Só Ele. E eu gosto muito da orientação do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja, no que tange respeito, no que concerne a ceia do Senhor. Lá no capítulo 11, de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: cada um examine-se, pois, a si mesmo. O único que é capaz de auscultar o seu coração é o Senhor. E você? Quem sabe nessa noite, esse Cristo que fala com a igreja, esse Cristo que fala com a igreja coletiva, mas que fala com a igreja individual, quer falar verdades profundas para você, quer entrar naquele lugar, naquela gaveta, naquele compartimento que você escondeu coisas, mas coisas que precisam ser tiradas de lá, precisam ser reveladas para Ele. Para Ele. Quem sabe hoje à noite seja o tempo de você começar 21 totalmente diferente. Começar ouvindo o Cristo que fala com a igreja. Deixar de ouvir as vozes de fora. Quem sabe 21 seja o momento de você deixar de ouvir tudo aquilo que está te dissuadindo a fazer a vontade de Deus. Irmãos, tem muita coisa que nos dissuade, que nos tira de fazer a vontade de Deus. E quem sabe hoje à noite, a leitura desses versículos que vai introduzir aquilo que nós queremos refletir doravante, movimente o seu coração. Será que não é agora? Será que não é hoje que você deveria dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu não quero mais apenas ouvir um conteúdo, eu quero viver, mergulhar no oceano do Espírito. Eu quero que o Espírito seja real na minha vida, verdadeiro, esse Espírito que fala com a igreja, esse Espírito que movimenta a igreja. Pastor Michael trouxe uma palavra como referenciado pelo Marcelo hoje pela manhã, abençoadora. Quem sabe não seja o momento de você, eu gosto dessa palavra defenestrar, já estou usando ela pela segunda vez, e já falei o sentimento que eu tenho dela, que é defenestrar, é pegar aquilo, pegar alguma coisa, e pegar com o pé, e jogar essa coisa tão longe, ao ponto de aniquilar da sua história. Quem sabe não seja esse momento de começarmos 21. Ainda estamos taxiando, não alçamos voo ainda em 21. Mas quem sabe seja o momento de em 21 você alçar voos mais altaneiros, ouvindo esse Cristo que está no meio da igreja. Ele fala pela igreja, ele não fala por um especial. Não é um especial, não temos especiais, nós somos todos especiais. Aliás, em Cristo nós fomos nivelados pelo cabeça, é o cabeça, Ele é o Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Ele é o primogênito dentre os mortos, mas Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. A minha reflexão de hoje à noite, lendo esses versículos com vocês, é apenas para mostrar, e eu gostaria que isso ficasse afixado no seu coração, mostrar que nós temos um Cristo que continua vivo. Nada,
A história não está como rolo compressor. A história não está caminhando. Nada foge do controle dele. Ele continua controlando. Ele continua olhando para você. Então nós temos um Cristo que é vivo e fala com a igreja, que é poderoso, e nós somos essa igreja que vamos reinar com Ele. E aí eu fico pensando, como eu reinarei com o Senhor, vivendo uma vida tão diminuta, tão pequena, tão condensada, tão pobre, tão esquálida de santidade? Não é isso que Ele quer para mim e para você. Ele quer que vivamos vida santa. E vida santa não significa perfeição. Porque tem gente que para viver vida santa, acha que precisa virar um santarrão, um farisaico. Não, vida santa significa viver de maneira separada para o Senhor. Eu quero convidar você para refletir ou para pensar nisso. Ou quem sabe para tomar uma decisão hoje à noite, nessa direção. Para isso eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Em seguida nós vamos cantar a última canção para finalizar esse culto. Mas o Cristo continua andando. Ele continua circulando entre nós. Ele continua no nosso meio. E Ele continua falando conosco. Então, com os olhos fechados, se você assim desejar fazer, eu gostaria que você olhasse para dentro do seu coração. E esse olho de fogo, esse olho que penetra, que prescruta, que avalia todas as coisas, está avaliando você. Mas, meu irmão, não é uma avaliação apenas acusativa, mas é uma avaliação em amor. E quem sabe essa avaliação hoje à noite pode mudar a história da sua vida. E você abrir o seu coração para Ele e dizer: Senhor, Senhor meu, eu quero viver uma vida digna de Ti. Uma vida como verdadeiro sacerdote da minha casa, do meu lar, da minha família. Como serva valorosa na igreja, no trabalho, na universidade. Pai, ajuda-me a viver como João viveu, sem medo de ser rechaçado, sem medo de ser preterido, mas com a ênfase e o coração no lugar certo. Pai Santo, a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é santa e tem tanta vida para nós. E hoje à noite, Pai, hoje à noite nós ouvimos, nós lemos aquilo que o Senhor revelou ao seu servo João, irmão nosso, irmão na tribulação, mas irmão na perseverança também, irmão no reino. E essa revelação tem aplicativos profundos para o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a abrir-nos completamente a Ti. E, ó Pai, à medida que vamos ouvir a mensagem do Senhor sendo pronunciada às igrejas da Ásia Menor, que nós não venhamos a nos esquivar daquilo que tem de verdade para nós, de verdade para o nosso coração. Nos ajuda a viver o pleno do Senhor para as nossas vidas, na nossa igreja. E, ó Pai, que 2021 seja um ano da virada não no sentido de que nós queremos ser cabeça e não cauda, nada disso, mas da virada no sentido de vivermos uma vida de santidade. Nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa seja uma mensagem